Opa, fala pessoal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo para vocês. E rapaziada, é seguinte, no vídeo de hoje eu quero fazer aqui o meu primeiro overclock na minha placa de vídeo. Eu tenho uma GTX 1660 de 6 GB. Essa daqui é a normal, não é nem a Super e nem a TI. Primeira versão que lançou lá em 2019. Então essa placa aqui ela já tem os seus 6 anos de lançamento. Provavelmente esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo, né, do que os outros vídeos, mas aqui embaixo vai estar separado pela minutagem para você pular para a parte que você quiser, né? Vou fazer aqui alguns testes, né, de desempenho para a gente poder comparar ali se o overclock realmente vai funcionar e se vai mudar muito aqui, né, nos nossos FPS. Eu nunca fiz overclock, vai ser a minha primeira vez. É claro que eu dei uma pesquisada no assunto, eu peguei alguns parâmetros, algumas ideias e eu vou tentar executar aqui da melhor forma possível e vou tentar fazer de uma forma segura também, para mim não perder, né, acabar queimando a minha placa de vídeo, que pelo que eu vi é possível de acontecer. E já deixo avisado aqui no início que se caso eu fizer alguma coisa errada ou aplicar um parâmetro errado, você pode comentar aqui nos comentários, né, ou me dar dicas e sugestões, quem sabe eu faço um vídeo número 2, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, aqui na tela do PC nós vamos precisar basicamente desses 3 programas aqui para a gente poder realizar o nosso overclock, que é o MSI Afterburner, para a gente poder aplicar os parâmetros aqui do overclock. A gente vai utilizar também o MSI Combustor, que é uma ferramenta que a gente vai monitorar os parâmetros que a gente está aplicando aqui no Afterburner. A gente vai ver se a nossa placa de vídeo ela pode apresentar artefatos ou algum outro tipo de problema. E o terceiro é um teste de benchmark, que é o Riven Benchmark. Você pode baixar, esses 3 programas vão estar aqui na descrição para vocês fazerem o download, mas o próprio Combustor também tem um teste de benchmark aqui que você pode rodar. Eu vou fazer alguns testes extras também em alguns jogos, por exemplo, o CS2, a gente consegue fazer teste de benchmark nele e a gente consegue ter um parâmetro de antes e depois. Eu vou deixar um bônus aqui também do Minecraft. A gente vai entrar no mundo vanilla e depois a gente vai comparar com o overclock se vai ter mudança no desempenho aí do FPS. Então vamos iniciar aqui o nosso overclock. Eu estou aqui com o Afterburner aberto. Eu vou vir aqui nesse ícone que é o Combustor, né? Ele é um atalho, então eu vou clicar aqui no Combustor e a gente vai estar abrindo essa outra tela. Aqui na tela do Combustor, muito importante, você vai selecionar essa caixinha aqui embaixo, que é um scanner de artefatos, para a gente ver, né, se vai ter algum problema conforme a gente for aplicando aqui os parâmetros no Afterburner. Então você vai deixar essas 2 caixinhas aqui marcadas e vai iniciar nesse botão grande aqui o teste de estresse. Ele vai abrir essa outra tela aqui, vou pôr o Afterburner aqui no meio. Basicamente nessa tela a gente tem que ficar atento nessas 2 informações, na temperatura da placa de vídeo, que vai estar aqui embaixo no canto inferior esquerdo, e no canto inferior direito, que é onde vai mostrar se a sua placa de vídeo está apresentando artefatos ou não, beleza? Então vamos lá, mano, vamos iniciar agora de fato. Minha placa de vídeo é uma GTX 1660, uma placa de 2019. Qual que é a minha recomendação, mano? Começa aí, ó, aplicando os parâmetros de 50 em 50 para você ir vendo o resultado. Então você vai aumentar aqui o core clock 50, tudo bem, mais 50 a gente vai para 100. Eu já fiz alguns testes anteriormente e eu sei que o meu core clock ele vai bem ali, ó, pelo menos até os 170. Como já tá no 100, eu vou por aqui, ó, 150, 170, vou aplicar 180, vou aplicar. Eu sei que se eu passar disso daqui, eu vou começar a ter artefatos na minha placa de vídeo. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vou por aqui, ó, em 200, vou aplicar. Olha só, aqui ele já começou a escanear os artefatos, mas ainda tá 0/4, só que ele já tá aqui, ó, um sinal de alerta. Se eu vir aqui colocar, por exemplo, 250, vai começar a ter artefatos. Olha só, tá vendo esse glitch na tela? É um sinal de alerta. O scanner aqui já identificou um artefato e não é isso que a gente quer. A gente quer fazer um overclock seguro. Então eu vou voltar aqui, ó, para os 180 e vou aplicar. Pronto, já sumiu os artefatos. Daqui a pouquinho que vai sumir também esses pontinhos de alerta, mas já estabilizou. Então 180 é o limite da minha placa de vídeo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a brincar aqui, ó, com o memory clock. Aqui a gente já pode subir, ó, para 400 e aplicar. Desses 400 a gente vai subindo aqui, ó, de 100 em 100. Então 400, 500, 600, 700, 800, 900. Eu sei que se eu colocar aqui o memory
overclock no 1000, ele vai crashar e vai fechar, vou ter que começar tudo de novo. Mas eu sei que o limite dele aqui é 950, então eu vou deixar aqui nos 950 e vou deixar belezinha. A velocidade da fan, que é a fan speed, está em automático, ou seja, conforme a utilização da placa de vídeo, a velocidade da fan vai aumentar ou diminuir automaticamente. Vou deixar aqui ó, o power limit e o temp limit no máximo aqui no talo também e vou aplicar, certo? Então basicamente ele tá aqui com esse teste de estresse do combustor, tá batendo 71 graus, tranquilo ainda para a placa de vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar aqui, mano, os nossos testes de benchmark. E a gente vai fazer o primeiro benchmark aqui utilizando o Riven Benchmark. Vou deixar aqui, ó, no gráfico Extreme, no máximo, né, no talo, e vamos iniciar. Bom, com o teste aberto aqui eu vou vir em configurações, vou colocar em Full HD, 1920 por 1080, vai colocar em Full Screen também, tela cheia sempre, e agora a gente vai estar realizando aqui os testes de benchmark, beleza? Bom, pessoal, iniciando aqui os benchmarks agora com o Riven Benchmark. Do nosso lado esquerdo a gente tem o teste rodando sem overclock, a nossa placa de vídeo normal, e do lado direito o teste rodando com overclock. Esse benchmark consiste em rodar 26 cenas em diferentes situações, diferentes momentos, de noite, de dia, de tarde. Ele faz vários testes ali conforme ele vai trocando as cenas. E olhando aqui agora com a tela dividida, a gente já consegue perceber uma boa diferença ali na questão do FPS. A placa sem overclock tá rodando ali em torno de 66 graus, 65 graus. A placa com overclock já tá batendo ali quase os seus 70 graus de temperatura, mas quando você olha, você vê que ele tem uma diferença de quase 10 FPS de uma cena para outra, às vezes até mais. Se você olhar ali embaixo no canto inferior direito, onde tem aquela telinha azul ali, o primeiro item dela é o FPS médio. Ele tá nos dando a informação aqui, ó, da placa sem overclock, o FPS médio, algo em torno ali de 60 a 61. Já a placa com overclock, o FPS médio tá em torno de 71 a 72. Então a gente tem um ganho de pelo menos 10 FPS mínimo da placa com overclock. Uma outra informação muito interessante que a gente tem, que já é no final, que é o resumo de como que foi o desempenho. Aqui a gente consegue visualizar quais foram as configurações que rodou, Full HD com gráfico no Extreme, o FPS médio sem overclock 65 e o FPS médio com overclock 78. Então a gente tem uma diferença aí de um teste para o outro, 13 frames, que já é uma quantidade bem considerável. Bom, partindo para o nosso próximo teste, que é aqui no CS2, rodando também em Full HD, a qualidade dos gráficos rodando tudo no baixo, no modo competitivo, então ficou dessa forma. Bom, pessoal, mais um teste iniciando aqui com a tela dividida no CS2. É um jogo que a gente consegue ver que existe uma variação de FPS muito grande. Na mesma hora que tá batendo 110 FPS, daqui a pouco já sobe para 160, 180. E você só consegue ver realmente o ganho do desempenho se você pausar o vídeo em qualquer momento. Às vezes você vai ver que tem um ganho ali, um aumento de uma tela para outra de 20 FPS e às vezes até mais. Mais uma vez o overclock saindo na frente aí com uma boa vantagem. E no final desse benchmark a gente também tem um quadrinho de resumo ali pra gente ver o FPS médio e o mínimo que a gente conseguiu obter sem overclock e com overclock. Finalizando o teste aqui no CS2, a gente consegue visualizar no resumo final. A placa sem overclock teve um FPS médio de 173.8 e com um pico mínimo de 102.4 FPS. Já o teste realizado com overclock teve um FPS médio de 194 e um pico mínimo de 118.5 FPS. Também uma boa diferença de um teste para outro, com mais de 20 frames de diferença ali com o overclock. Para a gente poder finalizar essa sequência de testes aqui, a gente vai encerrar com o Minecraft com as configurações no Vanilla padrão. Aqui com a tela lado a lado, fica difícil notar alguma diferença, porque é um jogo que o FPS ele varia bastante, é muito semelhante com a questão ali do CS2. Na mesma hora que às vezes ele dá uma queda para 200, ele já sobe para 300 e 400. Então assim, fica um pouco difícil para evidenciar a performance do overclock.
Bom, pessoal, finalizando aqui os nossos testes, os nossos benchmarks. E aí, o que vocês acharam do meu overclock? Será que deu certo, mano? Minha placa tá aqui, não cheirou queimado. Deu conta, hein? Deu bom. Eu pude perceber que nos dois primeiros testes aqui, acho que foi bem mais notável a questão da diferença ali, sem overclock e com overclock. A questão da diferença de FPS com overclock, a gente viu que realmente sim, teve um aumento significativo e que a placa em si não aumentou tanto a sua temperatura, né? Ela trabalhou ali dentro de uma média aceitável. Agora já no último teste ali que foi com Minecraft, eu já não senti tanta diferença, até porque o FPS ali do jogo ele, né, varia muito e eu não consegui realmente ter uma percepção ali, né, nos quadros de um aumento significativo. Mas é isso daí. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos fazendo overclock e testando em jogos como God of War, Red Dead Redemption, pra gente ver realmente essa questão do ganho. Mais uma vez eu torno a dizer que foi a primeira vez que eu fiz overclock. Se você tem mais entendimento, achar que eu fiz alguma coisa errada, mano, comenta aqui embaixo, me dá mais dicas, sugestões, o que eu posso fazer de repente para aproveitar ainda mais a minha placa de vídeo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.